Se você fosse agir pela ética do dever, não, eu não posso matar um animal. Bom, então você vai ter que matar as pessoas. Olá, estamos começando mais um Neymon Talk, gravado aqui na sua Livraria Santos do Shopping Pontal, em Porto Alegre. Hoje está comigo novamente Giovanni Piaggio Cardoso, nosso querido Coronel Piaggio, professor de filosofia. Na entrevista anterior, nós falávamos sobre justiça e liberdade. Vamos dar um pouquinho de continuidade a esse assunto, visto que alguns internautas mandaram perguntas para nós. E na sequência, vamos falar sobre verdade. O que é a verdade? Quanto mais nós entendemos de filosofia, mais fácil fica a nossa vida. Como você que acompanha aqui semanalmente o Neymon Talk, aliás, diariamente, né? Ele que aparece aqui semanalmente. Você que está conosco sempre já sabe. Ele é coronel da reserva do Exército Brasileiro, comandou os colégios militares de Porto Alegre e de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E é professor de filosofia. Está mais uma vez conosco aqui para nos alegrar mais ainda com o seu conhecimento. Coronel Piaggio, vou aí buscar o senhor. Meu amigo, muito bom receber o senhor aqui de novo. O senhor sabe que nem nós estávamos falando agora há pouco aqui nos bastidores, né? Em off, me fala. O pessoal está gostando muito das suas participações aqui. A gente vê pelos comentários, né? E como o programa ainda é novo, a gente não está ainda assim com a quantidade de pessoas que a gente quer, mas estão vindo, né? Sim. Agora, quem está conosco está vibrando muito. Isso é muito legal. Que bom. Então, e aí, Piaggio, isso aqui, só estou vendo os comentários, né? Muito legal. Então, por isso que o Coronel Piaggio está conosco aqui no nosso Neymon Talk, agora semanalmente, falando então sobre filosofia, que é uma grande ferramenta para nós termos mais felicidade na vida, né, Coronel? É uma terapia. É uma terapia, né? Falar sobre filosofia com consistência, com quem entende, é uma terapia, exatamente. Mas assim, na última entrevista, nós estamos falando sobre justiça e liberdade, né? E aí nós vamos só finalizar, que teve gente que mandou mais perguntas para nós, né? E hoje vamos falar sobre verdade. Verdade. Né? Então vamos lá. Só finalizando então o assunto da semana passada com duas perguntas que chegaram aqui para a gente. Tem muita gente que fala de liberdade hoje como desculpa para fazer o que quiser. Onde que a liberdade vira egoísmo? Existe um pensador, o Stuart Mill, né, que tem um artigo famoso chamado Princípio do Dano. Basicamente, esse artigo fala sobre a responsabilidade da ação, dentre elas a fala, do indivíduo que quer fazer uso da sua liberdade. A liberdade é essencial, porque sem ela não há questionamento, não há busca. Nós vamos falar, se Deus quiser, sobre alguma coisa aqui da verdade, né? O progresso está vinculado a essa capacidade que o ser humano tem de buscar aquilo que é desconhecido, né? Para chegar a uma verdade, né? Ou aquilo que se pressupõe como verdade até aquele momento, né? Até aquela etapa. Entretanto, isso não invalida o fato de que há um dano. Até tem uma expressão famosa, controle de danos. Controle de danos. Porque a verdade, a busca da verdade, como ela é colocada com a liberdade de expressão, ela pode causar algum dano. Resta saber se esse dano vale ou não vale a pena, né? Por meio das convicções que estão em jogo naquele momento, né? Então, por exemplo, quando surgiu o advento do cristianismo, quando surgiu com as suas primeiras ideias ali, com Jesus Cristo, né? Levou 300 anos para que o Império Romano aceitasse vamos dizer assim, a liberdade religiosa. Ainda assim,
como segunda religião, porque a religião do Império Romano permanecia. Tá? Então, veja, 300 anos. Aí estamos falando do Concílio de Nicéia. Exatamente. E aí você vê o quanto de sacrifício que teve que ocorrer. Muitas pessoas, não sei quantas, né, mas acredito que muitas, né, milhares talvez Milhões. morreram porque não aceitaram o controle de danos, nem para si próprio, certo? Então, a liberdade, alguns já dizem assim, a liberdade tem um custo, sim, é um custo alto, que pode ser para as pessoas ou para o trem. Né? E aí existe uma outra questão. Você está preparado para causar algum tipo de dano ao trem? Um dano que talvez nem você mesmo seria capaz de suportar? Então aí vem aquela regra de ouro, a famosa regra de ouro. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a si próprio. Sim. Né? Que nada mais é uma tradução da máxima cristã. Eu estou aqui me detendo ao cristianismo, mas podia falar do budismo, podia Sim. falar de outras religiões, porque a religião, ela nada mais é, respeitada aí a questão da adoração, que é um outro aspecto, né? A questão estética, ela é um código ético. Ela é um código ético. Por exemplo, falando nós estamos conversando, amar ao próximo como a si mesmo. O Kant, que é um pensador alemão, no imperativo categórico, ele falava isso. Você deve criar uma lei universal que possa ser adotada, dos termos do imperativo categórico, né? Que possa ser adotada universalmente, sem que você transforme isso no meio para atingir um fim. Ora, nada mais é do que uma tradução do amar ao próximo como a ti mesmo. Só que, claro, nesse mandamento cristão existe uma condição que no imperativo categórico do Kant não tem. A condição é que Deus sobre todas as coisas. Para o imperativo categórico não é essa a condição. A condição que existe é a razão. Por exemplo, no imperativo categórico do Kant, você não pode mentir. Porque mentir é errado em si mesmo e porque não pode ser utilizado como uma regra universal. Por que não pode ser usado como uma regra universal? Porque você está enganando o outro para atingir um determinado fim. Interesse pessoal. Interesse pessoal, entendeu? Então, essa questão da liberdade, ela é essencial, mas cada indivíduo, ele deveria, antes de fazer uso da sua liberdade, que é um direito, né, ele raciocinar sobre o dano que ele está causando, o compromisso que ele está assumindo, inclusive consigo mesmo. Não, eu vou ficar preso porque eu estou falando isso. O Sócrates foi um dos primeiros que fez isso. Ele foi acusado, né, na antiga Grécia, por estar transformando ou modificando o pensamento da juventude. E ele, por meio da maêutica e da ironia, né, as ferramentas de busca da verdade, naquela ocasião. Deixa eu só fazer um parênteses com o senhor, por favor, porque que nem a gente brinca, né, que o nosso programa aqui, ele é assistido por pessoas de todas as cores, todos os gostos e todos os sabores, né? O que é a maêutica? A maêutica é o parto das ideias. Pacto das ideias. O parto. O parto. Porque era um processo que o Platão descreve, né, que o Sócrates utilizava. Primeiro, ele perguntava sobre um conceito qualquer, o que é coragem, que é o mais fácil. O que é coragem? A pessoa não. Coragem é enfrentar o inimigo na batalha, etc. Tá, mas e a coragem de dizer a verdade? Entendeu? E aí, essa é a primeira parte do processo mental que o Sócrates usava para questionar as coisas, em busca da verdade. Era a ironia. Né? E depois, a maêutica. A maêutica era, por meio da ironia, forçar o oponente, né, a descobrir um outro tipo de coragem. Estamos falando de coragem. Realmente existe a coragem moral. Pronto. Houve um parto de ideias. Isso chama-se maêutica. Maêutica. Porque às vezes é mais fácil entrar para um ringue, entrar para o fight, do que falar a verdade. Exatamente. Então, é pesado. Então, a liberdade, só para tentar ser mais objetivo, assertivo, né? A liberdade é um direito de cada um, só que você deve medir os danos para os outros e para si, né?
por vários códigos éticos. Você pode ser cristão, você pode ser budista, você pode ser kantiano, se você acredita na ética deontológica, que é a ética do dever de fazer o certo, sempre que o certo é o certo, né? Aí, numa outra oportunidade, podemos discorrer sobre isso, né? Numa outra entrevista. Mas você pode escolher. E aí você vai ter que medir isso. O senhor sabe que o Cornel tem vindo aqui toda semana conversar conosco, né? Às vezes me dá vontade da gente sentar aqui e gravar, sei lá, 10 horas de assunto. E depois ir só cortando e publicando, sabe? Pra não, porque é muita coisa, né? É muita coisa. E a gente fica, claro, na intenção de entregar para você que está aí o máximo possível que faça da sua vida algo mais simples. Que esse é o grande objetivo. Esse é o objetivo. Quando o senhor fala em controle de danos, na prática seria observar quem será atingido por uma atitude sua. É isso? O controle de danos ele tá ligado a um outro tipo de ética, que é a ética utilitária. Nosso mundo é basicamente utilitário e pragmático, né? O que é o utilitarismo? Os fins justificam. Traduzindo rapidamente, né? Porque o utilitarismo surgiu no século XIX com Bentham, com Jeremy Bentham, um pensador inglês, mas Maquiavel antes já, né? Não que ele não disse exatamente isso, mas o príncipe, né? É uma fórmula para você atingir determinados fins. Então, os fins justificam os meios, né? Isso não é a frase do Maquiavel. Não é frase dele, mas o livro todo, né? o livro todo conduz a esse tipo de pensamento. O que é o controle de danos? É quando você busca atingir a felicidade da maioria, em detrimento de alguns. Sim. Por exemplo, a guerra é um evento sociológico eminentemente utilitário. Porque você sabe que ocorrerão mortes, mas para atingir um fim maior, isso se justificaria. Os fins justificam os meios. O desembarque na Normandia, a tomada de Stalingrado e assim por diante. Qualquer evento que envolve a guerra, que é o evento sociológico talvez mais maléfico, né, da natureza humana, mais depõe contra a natureza humana, né, é um evento utilitário, é um controle de danos permanente. E na nossa vida, às vezes você tem que abrir mão de determinadas circunstâncias, determinadas situações que podem ser importantes para atingir um fim maior. Então você vai vender, por exemplo, uma casa que é da sua família, porque aquilo de repente vai alavancar você para comprar um apartamento de frente para o mar que você sempre sonhou, mas você teve uma perda. É um exemplo muito pequeno, né? Mas talvez explique melhor para as pessoas essa ética que eventualmente a gente tem que se valer na vida normal. Por exemplo, a questão dos acidentes. Às vezes você evita, vamos dizer assim, foge de uma determinada situação para evitar uma situação pior ainda. Você tem que matar, por exemplo, está dirigindo, você tem que matar um animal para não matar um conjunto de pessoas. Mas eu não queria matar o animal. Sim, não queria, mas... Então, se você fosse agir pela ética do dever, não, eu não posso matar um animal. Bom, então você vai ter que matar as pessoas. Então, entre o branco e o negro, existem os tons de cinza. Né? O senhor sabe que a minha esposa que fala que se eu morrer num acidente de trânsito, é porque Deus quis muito. Porque eu estou sempre muito atento ao trânsito. O tempo todo. Então, por exemplo, assim, ó, tá vindo um caminhão. Eu sei que pode parecer pirado, mas, né, enfim, estou aqui até hoje. Tá vindo um caminhão de lá para cá. Eu fico já pensando, quando eu for cruzar com esse cara, se ele quebra a barra de direção, para onde eu vou? Direção defensiva, né? Então, por exemplo, quando eu estou dirigindo de noite, né? Estou com alguém em carro, ou estou sozinho mesmo, tanto faz. Com a família mais ainda, né? E bom, se atravessar um bicho aqui, azar. Ele vai virar paçoca. Né? Porque se eu frear, eu posso desgovernar o carro, né? A direção defensiva é um controle de danos
a priori. Você age defensivamente para não ter que tomar decisões utilitárias. Traduzindo, Sim. você se defende antes. Você não bebe porque você está correndo um risco de que alguma coisa errada vai acontecer na direção. Por exemplo, né? Sim. Então, o controle de danos é a posteriori. Aconteceu. Bom, então agora eu vou ter que lidar com isso aqui. Mas a tomada de decisão anterior, ela foi uma tomada de decisão para facilitar ou causar a felicidade da maioria, né? Então, são duas formas de você entender, de você atingir a felicidade. Ou por meio da verdade estabelecida e dita com danos, e você usou a liberdade para isso, ou você restringe um pouco a liberdade para não ter que causar danos. E depois que causou, aí você vai ter que lidar com eles. Tá, então, peraí, deixa eu ver se. Que de repente, se eu estou com dúvida, a audiência pode estar com dúvida também. Vamos lá. Então, o controle de danos, ele vem antes do fato acontecer ou depois? Tipo Ele assim. pode acontecer das duas formas. Então tá. Antes e a posteriori. Então tá. A priori e a posteriori. Eu faço um planejamento para evitar consequências maiores. Sim. É controle de danos. Sim. Mas aconteceu alguma coisa. Bom, agora no novo cenário eu vou ter que tomar novas decisões. Novas decisões. Outro controle de danos. Outro controle de danos. Então é pré e pós. Agora você falando também, sobre liberdade, só para tentar explicar, a sabedoria está no equilíbrio, como nós já falamos aqui nas virtudes cardeais. Sim. Na prudência. O que é a prudência? É você de antemão pesar o que você vai fazer. Bom, se eu vou causar um dano para mim ou para o outro, eu quero pagar esse preço? Se eu não consigo lidar com um problema, se eu tenho uma objeção de consciência, uma crença revelada, eu pago o preço. Eu morro na cruz. Certo? Ou não. Ou eu me retraio antes. Mas isso é uma opção individual. Entendi. É bom esse assunto, né? Hã? Você que está nos assistindo agora, por trás da câmera tem a Briana, né? A Briana que nos dá o controle aqui, né? Sim. Eu miro pelo horário aqui, a hora de oferecer o chá. Né? Ah, perfeito. E a Briana está assim para mim, ó. Chá. Não, muito bom, muito bom. Então vamos seguir a ideia da Briana. Vamos tomar um chá, claro. Porque aqui quem manda é a Briana, né, Coronel? Tá bem. Ela que vai falando pra gente, ó, entra assim, senta assado, posição perfeito, aqui, perfeito. E tal. Vamos lá. Vamos tomar o nosso chazinho da T-Shop, nosso parceiro aqui do térreo, no Shopping Pontal. Esse chá hoje, bom, todos os chás são bons, mas esse de hoje, ele tá numa cor e um aroma. É muito bonito, né? Muito bonito. Ó, hoje veio para nós o Vital Mango. Você que quiser provar esse mesmo chá aqui no Shopping Pontal. Como é o nome? Ali, ó. Vital Mango. Vital Mango. É chá preto, maçã, manga, pétalas de cártamo, que eu não sei o que é cártamo, de girassol e calêndula e grãos de amaranto. É bonito mesmo, hein? Então, né? Vamos lá. A nossa, Coronel. Saúde. Nossa. E uma delícia realmente. E vou lhe dar aqui, né? Nosso tradicional. Perfeito. Obrigado. Waffle da Moinhos Wafers, né? Para Moinhos Wafer. Isso aí, né? Que virou tradição no nosso programa aqui. Enquanto o senhor degusta o seu stroopwafel, o seu chazinho, eu vou passar alguns recados aqui dos nossos patrocinadores, tá? Porque você assiste o programa aqui, né, sem gastar nada, sem nenhuma assinatura, sem nenhum custo, e assim será sempre. Mas é óbvio que existe um custo por trás disso. E aí nós temos as empresas que nos apoiam para que isso vá adiante. Aliás, se eu me permitir aqui, eu quero dar uma sugestão para quem tem podcast ou talk show, ou enfim, qualquer programa no YouTube. Gente, vamos parar com esse negócio de ser mendigo na internet. Aqui é um negócio, você está aqui no YouTube, é um negócio, o YouTube rentabiliza isso, entendeu? Aí, que nem aqui, ó, nós temos empresas que foram convidadas a estarem aqui e elas estão aportando dinheiro para fazer o programa ir adiante.
Aí a pessoa fica assim, ó, ajuda no canal, manda um Pix, manda um Pix. Isso é coisa bem antigo. Você concorda comigo? Não sei, eu não lido com a internet, mas você Se, está falando, eu tendo a ó, concordar. o senhor imagina assim, eu digo assim, Cornel, tô precisando em sustentar meu trabalho lá que não está dando rentabilidade. Me dá um pouco de dinheiro seu. Isso é mendicância. Né? Eu posso lhe pedir emprestado dinheiro, né? Pela É, amizade e tal. Agora o cara na rua, me ajuda aí, eu tô com fome. O pessoal fica pedindo dinheiro na internet, eu não entendo isso, né? é. Enfim, mas vamos lá. Então, assim, vamos aos nossos patrocinadores do Name on Talk. Pare de perder vendas porque seu produto está longe do seu cliente. Com a Alfa Centro, a sua empresa poderá armazenar em São Paulo um investimento muito pequeno, com redução nos custos tributários, com um prazo de entrega muito menor e com fretes muito mais baratos. Então, a Alfa Centro é uma solução operacional para a sua empresa em São Paulo. Você que está na região sul, norte ou nordeste do país, tá? Precisa de bilheteria para o seu evento? O Ticket é uma solução prática e muito barata. É a que eu uso quando eu faço teatro, né? Calma, você que acha que ficou órfão da confeitaria Maomé, não, ela não fechou. Só trocou de endereço. Está ao lado agora do Zafari Ipiranga, ali na Vicente da Fontoura, tá? Vais viajar, que é muito bom viajar, né, Coronel? Para vários destinos do Rio Grande do Sul ou boa parte do Brasil, os ônibus da Ouro e Prata oferecem a você pontualidade, que eu acho importantíssimo, segurança e conforto. Ouro e Prata, tudo para você chegar bem. Está sem ideia de como presentear alguém? Livros. Livro é um presente barato, inteligente e o único presente que a gente pode dar para alguém que é eterno. Põe uma dedicatória, a pessoa nunca mais se desfaz daquilo ali, né? Pode dar um carro para seu Verdade. filho. É, Uma hora o carro anda no negócio, é. né? Livro não. Dá para sua netinha, ela vai ser a avó e vai dizer, ó, ganhei do meu, aqui meus netos, eu ganhei do meu vô quando eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos. Esse é o poder do livro com dedicatória. E aqui no Name on Talk acontecem grandes conversas que merecem grandes defensores. Precisando de defesa, fale com os advogados Dr. Evandro Raul dos Santos e Dr. Felipe Griff. Todos os contatos estão aí na sua tela. Então, voltando para cá, já fizemos o que a Briana nos mandou fazer, que é tomar o nosso chazinho aqui. Vamos lá. Muito bom. Migrando agora, porque na verdade tudo se entrelaça, né? É, Porque tudo isso, a justiça, a liberdade, vão depender de que tudo que esteja acontecendo seja verdadeiro, né? é. Então, sobre verdade, na prática e dentro da filosofia, Cornel, o que é a verdade? Bom, para começo, a gente tem que entender que existem vários conceitos de verdade ligados ao tempo. Então vamos, o mais aceito aqui na cultura ocidental é o conceito de veritas. Veritas que tem a ver com verdade em latim, né? O veritas ele está ligado aos fatos que aconteceram e a descrição o mais fidedigna, o mais próxima possível da realidade dos fatos, né? Daqueles eventos que ocorreram. Né? Um outro conceito tem a ver com aletheia, que é uma terminologia grega, quer dizer ausência, e o thea o esquecimento. Né? Então, o não esquecimento tem a ver com a revelação do que está agora, é como descortinar uma cebola, ela vai aparecendo. Né? E um outro conceito também, agora em um outro idioma, o hebraico, é o emuná, que tem a ver com compromisso. Tem a ver com compromisso. Compromisso com o futuro. É um acordo. Então, o acordo ele está, vamos dizer assim, condicionado. Vamos botar aqui esse negócio aqui porque está, né? Está condicionado a uma esperança de que aquele compromisso seja cumprido, né? E esse compromisso é verdade. Então, mais ou menos conectado a uma verdade revelada de um compromisso que existem entre as pessoas, entre grupos de pessoas, e ele está, então, voltado para o futuro. Então, veja que esses três conceitos eles estão, relacionado ao passado,
fatos que aconteceram, que é o veritas, né? O outro, aletheia, que tem a ver com um fenômeno, com aquilo que acontece agora, nesse momento. Inclusive, tem um pensador alemão que, vamos dizer assim, trabalha muito com isso, ou trabalhou muito com isso, é a questão da fenomenologia. 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 É o Heidegger, é o Martin Heidegger, né? Então, o fenômeno acontece. Tem aqui uma cebola e ela então se revela. Você vai abrindo e ela vai aparecendo. Ela vai desocultando, né? Então, você colocou o chá aqui e aí você sente o aroma, ele tá? Aí você vai o sabor, ele vai se revelando. No primeiro momento é apenas uma água amarela. A tua percepção só vê isso. Mas aí tem outra sensibilidade, tem o aroma, né? Tem, né? E aí ele vai se revelando, a verdade vai se revelando. E a outra é uma verdade futura de um compromisso revelado que nós assumimos. Ou alguém assumiu com um grupo de pessoas, ou nós assumimos. Por exemplo, um compromisso que nós vamos fazer agora à tarde. Então, há um compromisso, há um pacto, há uma honra de que esse pacto seja cumprido, é para o futuro. Então, só aí você vê como que a verdade é um tema complexo, porque são 3 conceitos que falam de verdade, todas elas são verdade, mas ligados à linguagem, ao conhecimento de culturas distintas. A latina, a grega, a antiga Grécia, né? Não que, mas os latinos, aí a questão do pensamento latino, né? Sujeito, verbo, predicado, e também do hebraico. Olha só. Então, só para a gente começar a falar de verdade, a gente tem que entender já esses 3 conceitos. Mas depois, nós ainda temos 2 grandes áreas, né, que existem 4 teorias da verdade, mas eu acho que não teremos tempo para abordá-las. Mas, basicamente, duas grandes áreas de abordagem. Uma é a verdade objetiva, que independe do que você descreva. Por exemplo, a força da gravidade, por exemplo, ela existe antes mesmo que Newton a descobrisse e descrevesse. Claro. Né? Só para a gente ter o cosmos, ele existe, independente do que você vá descobrir. Agora nós estamos vivendo aí a questão do Atlas, o 3I Atlas. O que é? É um asteroide? É um cometa? O que é? Não sabemos. Mas ela independe. Tá lá. Independente do que a ciência ainda vá descobrir sobre isso. Tá? Então, essa vamos dizer assim, a corrente de pensamento que diz que existem verdades objetivas, independente da natureza humana. Qual é que é a outra verdade? A outra é a subjetiva. Vou lhe convidar para nós falarmos sobre a subjetiva no próximo programa, pode ser? Já acabou o tempo? Já estamos com 20, quase 27 já. Impressionante. Passa muito rápido, né? Rapidamente, tá? Só pra gente... Se ele faz feliz, vai lá. É rápido, né? Tá. Porque existem... Para sustentar essas 2 grandes versões da verdade, existem vários pensadores. Com relação à verdade objetiva, nós temos aí a teoria da correspondência, né, que é uma das 4 que a gente pode falar mais tarde. Temos aí Platão e Aristóteles, né? Nós temos também Kant, Hegel, só para sustentar a questão da verdade objetiva. Mas, e da subjetiva, nós temos outros grandes pensadores que estão ligados, desde a Grécia Antiga, ao relativismo. Nós temos Protágoras e Górgias, que eram os famosos sofistas. Nós temos Nietzsche, que diz que as verdades são relacionadas ao que você entende delas, que cada pessoa entende delas, né? Foucault, que tem a ver com as questões de poder, né? E tem também os pensadores que falam que a verdade está relacionada à linguagem. Um dos grandes pensadores que falam sobre isso, por exemplo, é Orwell, no seu livro 1984, onde ele falava da novilíngua. A verdade estava ligada a como que você adaptava a verdade à linguagem, à narrativa. Só para a gente dar um gostinho, né? E a impossível, a imparcialidade é utópica, né? Platão, por exemplo, falava o seguinte, eu sei que o tempo está correndo, mas Platão falava o seguinte:
sobre os relativos, sobre a verdade relativa. Se o relativismo é correto, então até o relativismo é relativo. Vamos correr sobre isso no próximo? Vamos começar por essa aí? Vamos começar por essa aí. Começar por essa Tá aí. bem? E um detalhe, como nós estamos falando em verdade aqui, vamos lá. Quando a gente faz algo pela primeira vez, independente da tua idade, da tua experiência de vida, do teu dinheiro que tenhas, tá? Quando é a primeira vez, sempre há a chance de erro, por inexperiência, né? Sim. Esse programa é novo. Vamos fechar agora 3 meses, né? E hoje, na verdade, foi a primeira vez que nós fizemos o programa com o ar-condicionado ligado. E agora eu percebi que o ar-condicionado esfriou o nosso chá, né? Então, só para vocês entenderem por que os chás estão aqui ainda, por que o Coronel não comeu o estropovo dele que ele adora, que ele não conseguiu fazer a experiência de botar ele no chá fervendo, né? E ter aquela... de amaciar o meinho, etc. Exato, Que eu acho que é importante falar, né? Então, o que nós já aprendemos agora? Para os próximos programas, vamos trazer o chá até o programa na térmica. Porque ele vem lá debaixo da tea shop, né? E aí vem no ar gelado do shopping, né? E aí vai esfriando. É isso, né? Porque tá frio o chá hoje, né? Mas em função disso, porque é a nossa primeira gravação com o ar interno da loja ligado. Perfeito. E até então a temperatura estava adequada, não precisou ligar, né? Mas, Coronel, quero lhe agradecer de novo por ter vindo aqui. Você que está com a gente aqui, se está até agora, é porque está gostando do conteúdo, né? Então, inscreva-se no canal, que daí o algoritmo vai entender que você gostou desse assunto e vai lhe entregar mais assuntos semelhantes a esse. Não só do nosso programa, como também de outros canais, né? Perfeito. É só entregar a verdade para o algoritmo que ele vai te ajudar. E deixa o like também, que também te ajuda a ser abastecido de mais informações iguais a essa. Muito obrigado pela sua companhia. Meu amigão, até a próxima. Semana que vem estamos juntos. Se Deus Até quiser. a volta gelada aqui. Tá frio. Tá gelada aqui, né? E para você, até, Briana, obrigado por hoje, pelo nosso chazinho. Só esquenta ele a próxima vez. Né? Até o próximo Neyman Talk. Valeu!